Oi, queridos. É com satisfação que hoje fazemos a nossa segunda entrevista da série de entrevistas do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, Ainda em Busca do Sagrado, por Sandra Fedulo Colombo, que é a nossa convidada hoje. A entrevista vai ser feita por mim, Marcos Laime Pontes, Silvia Helena Arruda, Ana Carolina Carvalho, Denise Mendes Gomes. Sejam bem-vindos todos. Sandra, é um prazer ter você aqui conosco. E é um prazer estar com vocês. Quando você me convidou, Marcos, há muitos anos atrás, né, eu fiquei pensando e revisitando a minha história. E agora que você me convidou para a entrevista, eu fiz tudo ao mesmo tempo, de novo. E a verdade é que eu me lembrei, nessa hora que eu estava revisitando tudo, eu me lembrei de Morin. E eu não sei por que eu me lembrei de repente dele, né? Ele não é com quem eu converso tão frequentemente, mas eu me lembrei quando eu li Os Meus Demônios, o livro dele, Os Meus Demônios, ele fala que ele não tem uma carreira, ele tem uma vida. E acho que é por isso que eu me lembrei imediatamente dele, porque eu me lembrei dos meus demônios, porque eu acho que eu começo o capítulo falando exatamente da minha história e, portanto, das minhas sombras, das minhas alegrias e os meus demônios. E me lembrei que eu entendi toda a minha vida entrelaçada à minha vida profissional e que eu não tenho e não fiz uma carreira. Eu tenho só uma vida para contar. Eu acho que é por isso que ele entrou dentro de mim e quando você me convidou, ele novamente chegou perto de mim. E eu pensei no título desse capítulo, que é algo que está em processo o tempo inteiro em mim, porque eu estou sempre buscando chegar mais perto daquilo que me faz sentido e abrir espaços para que a gente possa criar reflexões para todas as pessoas que estiverem envolvidas, aquilo que faz sentido, porque é isso que é, na minha concepção, a possibilidade de viver essa integridade. E eu pensei também que eu acredito terapeuta como este ser que opta pela integridade do viver e abrir espaços para o outro caminhar na integridade do viver, no viver com o outro. E aí eu fui novamente me emocionando com a alegria e a tristeza de viver, o partir e o chegar, o pertencer e o ir embora. Essa é uma questão fundamental na minha vida. Eu acho que é por isso que eu desenvolvi um jeito de trabalhar que trabalha profundamente com os lutos, né? O meu marido é uma graça. Ele fala para mim, eu acho que você é um pouquinho perversa e melancólica, porque você está sempre falando de perdas e lutos. E ele tem razão, né? Ele tem razão, porque eu nunca consigo fazer uma pergunta sem sentir o que tem e o que não tem. Eu nunca consigo conversar sem chegar a me emocionar e o outro se emocionar, porque para mim a perda e o que existe estão entrelaçados de uma forma tão profunda que eu nunca consigo pensar só no que tem e também nunca consigo pensar só do que não tem, né? E aí eu revisitando esse capítulo que eu escrevi com tanto carinho e que te agradeço tanto porque eu pude quase como organizar aquilo que eu vivi, eu percebi como tem uma coluna dentro de mim que é uma pergunta sem resposta, uma inquietação que é como ser um e pertencer. E aí eu fui me lembrando do que eu escrevi no capítulo, em que eu percebo que a minha história é de um profundo pertencer, profundíssimo, uma criança que nasceu tão querida, né? E vem de dois núcleos que parecia que nunca poderiam se encontrar. E como eu nasci para que esses núcleos pudessem fazer um encontro que eu penso muito amoroso através de mim. Eu pensei, bom,
com as histórias que eu trago, o meu nome com toda essa história, né? Porque parece que meu nome traz a conciliação da família, é Sandra, em homenagem ao tio importante na família, é Sabina, em homenagem à avó matriarca que definia tudo, e Olga, a avó que morreu, que eu não conheci, e Fedulo, e eu assinava Sandra Sabina Olga Fedulo Meire, porque era o nome da minha mãe que eu não tinha. Então, essa conciliação que eu fiz, tão pequenininha, que eu estava aprendendo a escrever, né? Sandra Sabina Olga Fedulo Meire, porque não tem o nome da minha mãe. Eu penso que essa inclusão que na minha vida, na minha história, eu tive a missão, né, que eu recebi essa missão, abracei essa missão, e acho que aí eu comecei a querer ser terapeuta de família, porque tinham dois universos importantíssimos que eu amava e me amavam e que precisavam conversar. E eu acho que essa é a coluna fundamental da minha vida. Juntar os universos individuais respeitosamente e auxiliar nas pontes que podem ser criadas através de encontros respeitosos, né? Numa cooperação, não numa exclusão. Acho que por isso eu fui fazer serviço social, pensando nas exclusões, na sensibilidade. Não fiz direito, Silvia Helena, não fiz direito. Meu pai queria tanto que eu fizesse direito, porque ele não tinha podido fazer, por um mandato familiar também, né? Na hora que ele estava começando direito, o pai morreu, ele teve que assumir os negócios da família, e esse desejo dele, ele tentou passar para mim. E eu, muito mais ligada à exclusão da minha mãe, que não era aceita na família italiana, eu fui fazer o quê? Fui fazer serviço social na PUC, porque ali eu trabalhava com as exclusões e entendia as exclusões. Então, eu fui percebendo que, quando eu me formei no Serviço Social da PUC, eu amava o que eu fazia. Eu fiz estágios maravilhosos. Eu fiz estágio na Vemag, que a Volkswagen estava comprando ela naquele momento, e tinha uma inquietação entre os funcionários, muita dor, né? Muito medo dessa fusão entre essas empresas, e eu trabalhava com os funcionários exatamente nessas angústias de pertencer, de partir, de poder serem ouvidos, de não poderem ser ouvidos, ao invés de trabalhar com os benefícios que a Vemag fornecia aos funcionários, né? A minha função ali como assistente social, e que o meu supervisor me dizia, era eu estabelecer critérios para ser possível fornecer todas essas possibilidades que a Vemag oferecia. Eu fazia tudo isso, eu sempre fui muito comportada. Eu fazia tudo isso, mas eu fazia reuniões dos sentimentos que essas pessoas tinham em relação àquela instabilidade. Então, eu acho que a noção dos silenciados é muito importante para mim. E isso me emociona, porque a origem do silêncio está na minha mãe. A minha mãe, que não falava italiano como uma oposição, mas ela falava português, mas ela tinha o silêncio dentro dela, as artes dela, que era a forma dela se comunicar. E eu fui, então, ver os excluídos. Depois que eu saí desse momento, eu fui trabalhar num estágio que foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida profissional até aquele momento, que era na maternidade do SESC, que era uma maternidade padrão. E eu, então, naquele momento, imagina, aquilo era 68, é muito, muito antigo. Não se falava em trabalhar dentro dos berçários, não se falava em trabalhar dentro das salas de parto. E eu fui recebida na equipe de uma forma tão carinhosa, não sei nem como isso aconteceu, porque eu estabeleci programas completamente revolucionários dentro dessa maternidade. E o diretor do hospital me acolheu completamente. Ele dizia, você tem muitas ideias, então experimenta, experimenta. E eu fui experimentando, eu fiz trabalhos no pré-parto, trabalhos durante o parto, trabalhos dentro do berçário de bebês prematuros, para que as mães pudessem mexer nos bebezinhos, para que eles pudessem sentir a presença humana.
e fiz um estudo de ver quanto tempo esses bebês que a gente conseguia entrar e mexer no pezinho e a mãe poder cantar um pouquinho para eles, se eles ficavam menos tempo hospitalizados. E nós descobrimos que esse programa diminuiu o tempo de hospitalização dos bebês, porque humanizava mais rápido esses serizinhos que nasciam para ser humanos e que ali fechadinhos, pequenininhos, com muitos riscos, a gente demorava para humanizá-los. Então, essas experiências, para mim, foram tão ricas que, quando eu terminei o meu curso, eu falei, não, eu quero mesmo trabalhar, não é somente com os excluídos, eu quero trabalhar com a vida mental, com as emoções, com os afetos, com as comunicações, com as exclusões dentro dos afetos, não só nas exclusões sociais, né? E aí eu fui para a psiquiatria do servidor público, que foi como é que eu posso dizer, uma escola de vida, né? Que ali era um centro importantíssimo, né, Marcos, da psiquiatria brasileira, e onde as pessoas vinham do exterior cheias das teorias, das experiências, e esses diferentes jeitos de olhar a vida mental se encontravam ali na psiquiatria em reuniões semanais espetaculares. O que tinha de confrontos e brigas e disputas era uma coisa inacreditável. Em compensação, aquilo era um caldo de riquezas, né? Porque a gente aprendia tudo que podia acontecer. Os estruturalistas, os psicodinâmicos, os funcionalistas, então tudo. E eu nasci como terapeuta ali, porque eu achei que a gente tinha que trabalhar com as famílias, porque eu observava os pacientes internados sem as famílias e eu acompanhava as visitas das famílias a esses pacientes. E eu observava que tudo acontecia diferente, que na hora que chegavam esses afetos, outras coisas eram ditas, outros comportamentos aconteciam. E eu pedi licença para fazer os trabalhos com multifamílias e famílias com os pacientes que estavam internados. E foi a coisa mais linda, porque eu não sabia nada disso, mas eu estava lendo antipsiquiatria. Eu estava entusiasmadíssima com antipsiquiatria. Por quê? Porque dentro de mim a missão dos excluídos, né? Eu tenho dentro da minha alma as missões dos excluídos. Então, antipsiquiatria, porque essa disputa de poderes, essa diferença, né, de poderes, esse poder sobre o outro, e não o meu poder com o outro, mas sobre o outro, me interessou muito. Eu falei, não, eu vou ver esse movimento, eu vou ouvir os seminários do Leng, eu vou ouvir os seminários do Basaglia, e lá fui ver essas coisas, e voltei absolutamente encantada. Falei, nossa, eles falam uma língua que eu sinto a língua dentro de mim, né? Eu não sei, mas eu sinto. E estou ouvindo essas coisas, eu acredito nisso. E assim eu comecei a fazer reuniões, onde a conversa era conversa com todas as linguagens possíveis, com todos os poderes distribuídos, com todas as pontes, né, criadas. E aí a minha sensação de que a gente pode falar em qualquer circunstância com respeito e cooperação e não com domínio sobre o outro, ficou uma marca profunda em toda a metodologia que eu fui desenvolvendo. Ao lado disso, né, as sementes da terapia familiar começam a acontecer. Isso são anos 70. Aí, entre os anos 80, essas sementes florescem, né? E começam vários movimentos. E no servidor público, eu comecei a trabalhar com a Amélia Vasconcelos, que é uma das precursoras dos estudos de terapia familiar, né, no Brasil, com o Oswaldo de Loreto, que adorou aquilo que eu propunha, o trabalho com as famílias, ele adorou, ele me recebeu na equipe com um carinho, com um respeito. E com um ser que era muito especial, que ele não é tão conhecido quanto o de Loreto. Mas ele é um espetáculo, que era sócio e grande amigo do de Loreto, que era o Michael Schwartzel. E eles juntos criaram a comunidade terapêutica Anfans,
que era um lugar onde as crianças e adolescentes que tinham dificuldades muito sérias iam viver um tempo dentro da metodologia da comunidade terapêutica. E isso aconteceu exatamente no servidor, no momento que eu estou no servidor, e eu fico a terapeuta que trabalha com as famílias dos funcionários públicos, cujas crianças e adolescentes vão para a comunidade terapêutica infância. Então, eu convivo profundamente com o Michael e com o Di Loreto. Eu me fertilizo com eles. E o Michael passa a ser, o que a gente chamava na época, supervisor da nossa equipe de trabalho. Porque nessa hora a gente abre, junto com o grupo do servidor, uma grande amiga minha, a Vânia de Lara Crelier, um consultório particular, onde a gente começa a fazer terapia familiar. Eu, né, era pessoa responsável, com mais 3 psiquiatras, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. E esse consultório floresceu, porque todo mundo dizia, Sandra, você é completamente louca. Você não vai conseguir fazer consultório particular em São Paulo, Brasil, numa especialidade que você está dizendo, que você está pesquisando, e que ninguém conhece. E foi uma coisa impressionante, porque todas as pessoas me encaminhavam. O meu consultório foi o que cresceu mais rápido, por causa exatamente de fazer a terapia familiar. Então, parece que era algo que todo mundo estava precisando e que a gente ainda não sabia o nome direito, né? A gente ainda não conhecia tudo isso direito. E o Michael me manda uma família, foi a primeira família que eu atendi em consultório particular, uma família cujo bebê de um pouquinho menos de 2 anos tinha sido queimado pela mãe, que estava segurando uma panela com a sopa, e o bebê veio correndo, uma menininha veio correndo, bateu na mãe, e essa sopa caiu inteirinha nela e queimou ela todinha aqui, o peitinho, a perna e o braço profundamente. E essa família entrou numa dor infinita, o casal quase se matou, né? Porque o pai achava que a mãe era responsável, e essa criança não dormia nem dia nem noite, só no colo da mãe, a mãe desesperada, a irmãzinha desesperada, e foram levar para o Michael, que era psiquiatra infantil. E ele falou para mim, olha, eu vou medicar, mas você que vai trabalhar com essa família, porque eu não sei trabalhar com a família. E você vai trabalhar dentro da casa deles como você faz. E eu foi, então, o primeiro caso, a primeira família que eu recebo numa situação de emergência total com um bebê, que é o primeiro caso de bebê que eu atendo e que marcou a minha vida. E que foi uma coisa que renasceu essa família, e eu completamente insegura, porque eu não tinha experiência, e era muito jovem, e eu fui aprendendo com eles e eles comigo. E eu nasci como terapeuta com famílias com crianças, e eles renasceram. E ao lado disso, a Amélia me convidou para fazer parte de um grupo que ela estava criando, que era de estudos de família. E eu participei junto com ela, com um grupo. Esse grupo tinha todas as pessoas importantes que vocês imaginam, era o máximo. A gente estudava Nathan Ackerman como início, né? Depois a gente foi até atender com toda a equipe. Olha a loucura disso. Sem a gente saber de nada, mas a gente sabia tanta coisa já. Dentro do consultório dela, toda a equipe meio escondidinha, assim, sem luz, e os terapeutas e a família na luz. Olha só que lindo, parece Tom Anderson falando, né? E nós ouvindo e podendo depois conversar. E os terapeutas trabalhando. A gente não sabia nada de Tom Anderson. Ele nem aparecia ainda, nem sei se ele existia como terapeuta ainda. E nós fizemos essa experiência maravilhosa de atendimento ao vivo com equipe reflexiva, não durante, mas depois. E assim, vários núcleos foram aparecendo de estudos, vários nomes foram trazidos. E nesse momento a gente vai amadurecendo, e no grupo da Amélia eu conheci a Thay Castilho, que tinha acabado de voltar da Itália no curso que ela fez com o Andolfi e com o Sacco. E ela queria fazer um instituto, era a paixão que ela tinha para fazer. E estava começando a surgir esses início, né, de cursos. E aí foi fundado o ITF São Paulo.
E as pessoas que estavam ali eram Janice Rechuski, Silvia Rechuski, Flávia Stockler, eu, Thay, Dorival de Campos Novo. E aí começa dessa forma. E foi um momento muito importante. Também o núcleo de estudos da PUC começa um pouquinho antes disso. Então, é como se fosse brotando, né? Era uma coisa que estava sendo gestada por muita gente, e vários caminhos levam a Roma, né? Eu que o diga, né? Eu que o diga, né? Vários caminhos. E foi assim que aconteceu. Vários caminhos foram brotando frutos dessa inquietação, né? De trabalhar de uma outra forma e que pudesse trazer uma ética relacional mais horizontal, um respeito pela voz de todos, não identificar o paciente identificado, mas olhar a comunicação simbólica do que estava acontecendo na família. Então, é isso que foi acontecendo. Acho que agora eu quero as perguntas. Eu vou começar, Sandra. Sim, Ana. Eu fico muito fascinada de ouvir você e depois de ler o seu capítulo também. E eu fiz algumas amarrações enquanto você estava falando. Você se perguntou, né, como ser um e pertencer. E no seu capítulo tem um momento que você fala que você convida o terapeuta a abrir um lugar para a terapia como arte e a improvisação como expressão da singularidade. E aí eu acho que isso se combina porque como que você é um como terapeuta e como você pertence àquele momento da terapia e ao mesmo tempo numa improvisação, porque você não sabe o que vem, né, do outro. Como que acontece esse encantamento, essa mágica? Ai, Ana Carolina, você usou duas palavras que têm tudo a ver com o que eu sinto e penso. Tem uma mágica, né? E tem um encantamento. E se não acontece esse encontro, não é possível a mágica e nem o encantamento. Então, o que eu postulo o tempo inteiro o terapeuta, ele precisa... Vamos esquecer o terapeuta. A pessoa que quer se encontrar com outra pessoa, ela precisa estar o máximo possível perto dela, daquilo que ela sente, que ela acredita, que ela percebe, e abrir esse coração, essa alma, essa disposição de receber o outro com tudo que o outro é, porque tudo que eu tenho disposto a receber, tudo que o outro é, essa é a mágica. E é tão difícil, né? Porque a gente tem tantos medos, e o medo impede que a gente possa entrar em contato consigo e, mais ainda, que possa encontrar o outro, porque o outro é um mistério sempre. Então, essa mágica que eu peço para a pessoa, né, para o ser humano que deseja e é terapeuta, que ele possa estar tão íntegro em relação a ele mesmo. A gente sabe que nunca é 100%, a gente sempre tem sombras que a gente não consegue chegar, mas que a gente perceba que nós temos as sombras e que algumas a gente ainda não atingiu. E, ao perceber isso, a gente poder abrir para receber o máximo possível do outro, que também tem os medos dele. Então, esse é o encantamento do encontro. E eu acho que o processo terapêutico, ele pode ser, assim, mais burocrático, não sei se eu posso falar assim, tenho até medo de falar assim, mais funcionalista, ou pode ser um processo terapêutico que é um convite humano de
de fertilização mesmo. E que não é sempre que é possível. Não é sempre que eu que falo tudo isso, em alguns momentos eu sinto, eu estou estéril, eu não estou podendo entrar em contato com a minha fertilidade, e, portanto, eu não estou oferecendo ao outro a possibilidade de se fertilizar comigo. Mas, ao perceber isso, eu já abro um espaço maior dentro de mim. E eu sinto, Ana Carolina, que talvez o Marcos, quando criou esse livro, que eu acho que tem uma beleza muito grande, porque ele não quer uma versão oficial da terapia familiar no Brasil, ele quer uma multiplicidade de caminhos férteis para se chegar à terapia. Eu acho que esse é o pulo do gato, porque versão oficial é sempre muito esterilizante, né? E eu acho que é isso que eu peço também aos nossos alunos. Esse talvez seja uma coluna importante da metodologia que eu desenvolvi, que é o processo do terapeuta estar cada vez mais íntegro na humanidade dele. Então, a formação do terapeuta, para mim, é a formação de um ser humano que deseja estar com outros seres humanos para criar possibilidades alternativas para se viver melhor, mais integrado. Não sei se eu respondi o que você estava pensando. Respondeu, obrigada. Eu tenho uma questão. Que bom. Que eu gostaria que você pudesse talvez responder ou talvez pensar conosco. Melhor. Que, assim, tudo isso me faz muito sentido e passeia no meu coração e na minha alma já há anos, né? Nesse nosso contato, no nosso viver, nesse nosso construir. E eu achei muito lindo quando você escreveu no livro e me disse, mas tem algumas coisas que são difíceis da gente ouvir. E eu acho que você sabe de mim, acho que a Ana Carolina, a Silvia Helena, a Denise também sabe, que muitas vezes eu tenho uma dificuldade de ouvir naquilo que eu não sou tão bom e nas coisas que eu sou muito bom. E você escreveu uma coisa que eu me senti muito bom, que é uma coisa que, para você, a forma como eu propus o livro tem uma crença que nos aproxima muito. Isso, para mim, ficou muito bonito de entrar em mim nesse momento da minha vida e na retomada desse processo. E eu, ao reler isso, foi algo que me tirou de um lugar e me remeteu para um lugar de um plano mais elevado. Né? Eu me senti muito bem, muito acarinhado, muito próximo. E me fez pensar no que eu tenho vivido nos últimos tempos, que é algo que eu não sei explicar, que é de uma ordem que talvez seja parecido com esse desconhecido e do inesperado e do criativo e do improviso, da dança que a gente faz na vida, que são essas coincidências que vão nos ligando, né? O quanto eu namorei e ir para a infância e não fui. Quanto eu rodei para as coisas, e eu e a Denise entramos no acompanhamento terapêutico, e aí encontramos a Thay e encontramos você. O quanto que nós trabalhamos coisas muito próximas, o quanto Sandra veio de Alessandro, que também é o nome do meu irmão. E o quanto que eu acho que essas coisas que são da ordem do misterioso, da coincidência, o quanto essas coisas nos aproxima e nos identifica e nos acarinha. Eu acho que essas coisas vão dando algo de familiaridade e de identidade e de pertencimento e de possibilidades que me intriga. Porque eu não consigo explicar, mas eu aceito tão bem. Para mim, me faz tão bem. Que não tem uma ordem de fonte de conhecimento que explica isso, mas que eu sinto que você navega por esse mar muito bem. E não é à toa que a gente vem de azul, porque a gente quer estar nesse mar.
né, com você, navegando. E eu queria saber, como questão, assim, que coisas que você pensa a esse respeito desses fenômenos, dessas aproximações tão misteriosas, que a gente explica por um lado, não explica por outro. Eu queria ouvir de você, talvez, alguns pensamentos sobre isso, porque você traz um pouco no capítulo, mas eu adoraria ver você aprofundar, sabe, se for possível. Você sabe que eu não tenho resposta mesmo, Marcos, você falou uma coisa importante. Acho que esse mistério humano, né, da gente não ser tão não ser tudo tão concreto, ter algo que não é palpável, mas que está ali, e que talvez a gente possa falar dessas intuições, né? Eu sou uma pessoa que eu sinto as coisas, não sei nem organizar às vezes, mas eu sinto as coisas. Eu acredito na energia, eu acho que a gente é um campo de energia muito profundo. Você, a Denise, que me conhecem melhor, né? Eu não tenho uma crença religiosa, né? Eu não sou uma pessoa que tenha, não sei nada sobre uma crença religiosa, eu não sei. Talvez porque eu fui fertilizada por situações complexas, né? De uma família de origem italiana muito católica e uma família mineira, né, da minha mãe, Denise, uma família mineira, que eu tenho muita identidade da complexidade cultural dessa família. Minha mãe descende de abolicionistas, a família dela tem pianistas, tem professores de grego antigo, é uma família que tem toda uma transcendência das coisas. E a família do meu pai é uma família que está mais ligada à concretude das coisas. E muito eficientes, capazes, pragmáticos, muito. E tinha essas duas religiões aí no meio, né? A crença católica e a crença espírita, espiritualista. Então eu recebi tudo isso. E é interessante porque eu acho que eu sou uma pessoa com muita sensibilidade ao outro, mas eu não sou uma pessoa com muita sensibilidade às crenças religiosas. Não sei aonde é que eu até me defendo um pouco, eu acho, sabe? Eu me fecho um pouco. Não me fecho aos afetos, mas me fecho às crenças. A minha mãe dizia para mim, um dia, minha filha, claro que você vai se fertilizar pelo espiritismo. Eu já te dei tantas coisas para você ler, e eu dizia para ela, mas eu acho, para mim, o que você me dá para ler, e é de uma simplicidade que eu não consigo ter curiosidade, eu não entra dentro de mim. E a minha avó italiana, que era uma paixão minha também, né? É incrível ter paixão pela mãe e pela avó, e a avó é inimiga da mãe. Como é que eu consegui amar as duas? Eu consegui ser livre das lealdades e amar as duas. Inacreditável, né? Eu acho que a missão que eu tinha mesmo de juntar esses mundos. E eu nunca entendi o catolicismo, com alguns mitos, né? Não posso dizer mitos, mas algumas coisas intocáveis, né? Porém, eu acho que qualquer que seja a linguagem, o respeito, o cuidado, o olhar o outro como legítimo, né? Como a gente gosta de falar, legítimo outro, ter uma compreensão, você não precisa concordar, mas você pode compreender a diferença. Eu acho que o fato de ter esses dois núcleos me fez poder compreender a diferença sem moralmente julgar. E acho que eu levo isso em todas as coisas. As diferenças, mesmo as que eu não concordo, meu primeiro movimento é compreender, não é criticar e julgar. E eu fiz um casamento também multicultural, né? Meu primeiro marido, judeu, alemão, com a família fugida da guerra. Eu amava essa família, eu amo essa família, eu amava.
Eu amo essa família, eu amava esse meu sogro, eu amo a história dessa família tão forte de ter podido sobreviver ao Holocausto. E esse respeito, porque eu fui profundamente respeitada por eles. Nunca pediram para eu me converter, nunca me perguntaram por que eu tinha outra religião. Eles me acolheram. E os meus filhos são fruto dessas diferenças também. E eles não têm nenhum conflito com essa complexidade, nenhum conflito. Então, eu penso que o que eu aprendi na espiritualidade é a compreensão e o acolhimento da diferença. E, para mim, a espiritualidade que tem só um caminho, para mim, é muito humana demais, é muito pouco espiritual, é muito concreto demais, é muito pouco transcendente. Eu acho que a transcendência é essa, é a complexidade do que é múltiplo e que o que é diferente a gente poder acolher, não precisando concordar, mas podendo compreender. Sandra, sabe, você fala tanto do sagrado, não é? Eu amo essa palavra. E eu vejo o sagrado no ser humano e no encontro humano. E eu acho que você, quando fala para a gente em busca do sagrado ainda, olha só a sua mãe, a sua avó, né? Coisa linda, né? E eu acho que o sagrado é isso, que fecunda o acontecer humano, né? E se a sua missão, você me disse que a sua missão, você contou para a gente, que é religar, né? É uma missão de religar. E religar o inconciliável, às vezes. E tem um mistério muito profundo nisso tudo. Sempre, que eu acho que a pergunta do Marcos aponta para o mistério e a palavra sagrado também, né? E então é como se você fosse uma sacerdotisa que busca trazer o espaço do sagrado para os encontros. Então, você sabe que eu sou bastante espiritualizada. Isso vem acontecendo até progressivamente na minha vida. E com você eu me sinto num espaço sagrado. Sempre me senti. Então, eu não sei se ajuda a gente a pensar nisso, né? A conciliar as coisas. Porque eu fiquei pensando, eu estava te ouvindo, né? E eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia, quais são os universos que me constituem? E eu fui viajando. Quais são as divisões e incompatibilidades que enunciam a minha missão na vida? Porque eu também deixei a minha terra amada, Minas, vim para São Paulo e levei 15 anos de uma depressão profunda, porque eu não me sentia em casa, eu me sentia desterrada, desenraizada. Uma criança muito pequenininha, sem pares, os pais não tinham também raízes, então foi uma divisão na minha vida muito fundante, né? Fundante. E também fiquei pensando, né? Como dar voz àquilo que está silenciado em mim. Você é uma parteira, né? Você contou para a gente como você começou na maternidade, como você começou essa primeira família com um bebê, né? Essa necessidade de
de fazer esse renascimento, né? E você fez renascer muitas coisas na minha vida. E você deu nascimento a muitas coisas novas que eu não conhecia. Inclusive, você me acompanhou no nascimento do meu primeiro filho, o nascimento da minha maternidade, né? Foi abençoado com a sua presença, né? E que você me ajudou tanto a ampliar tantas coisas. E aí a minha pergunta para você é assim, eu acho que você é uma especialista em renascimentos. Não como Lázaro, né? Não é de ressuscitar, de ressuscitação que nós estamos falando, mas É sim. de É renascimento. também. E aí eu queria te perguntar quais foram os renascimentos mais importantes que você viveu? Uau! Eu penso que a primeira coisa que me vem, Denise, primeiro, eu quero te dizer que eu lembro de você esperando seu primeiro bebê e o amor que eu sentia por você e pelo seu bebê na tua barriga. Me lembro perfeitamente. E a primeira coisa que me vem como um grande renascimento foi a viagem que eu fiz e que me levou a grandes renascimentos. Foi a viagem para a Amazônia, onde eu fui ver e conviver um pouco com os índios, né? Com os Yanomamis e os tucanos. E que naquele momento que eu entro naquela floresta maravilhosa, deslumbrante, né? A minha mãe sempre dizia que a minha mãe chamava Meire Jaci. Todos os irmãos tinham um nome indígena junto com o nome, né? Porque a ascendência indígena que ela tinha e que essa família tinha muita devoção. Quando eu cheguei naquela floresta, eu tive uma sensação de transcendência, de que um pedaço meu que não estava comigo há muito tempo e que eu nem sabia que não estava, estava ali, inteiro. E eu renasci realmente naquele momento. Eu saía para pescar na piroga com um dos índios que eu mais gostei, que era Tatunca, e aquela lua no meio do igarapé, e ele em pé naquela piroga com a zagaia, zagaiando o peixe que ele jogava dentro da piroga, e eu, como assim? Eu tinha medo de tudo aquilo, mas tinha uma curiosidade, uma força dentro de mim ali. E esses índios se encantaram por mim, porque eu era muito jovem, né, muito loira, e eles tinham um mito de que eles tinham iniciado, né, a tribo com a vinda do sol, e que o sol tinha fertilizado eles. Então, era como eu pudesse estar dentro do mito. Tanto é que teve um nascimento na tribo, e eles quiseram dar o meu nome para o bebê. E para mim, aquilo era como se eu estivesse voltando a origens humanas mesmo, né? Não só da minha mãe dos índios, mas assim do que é humano. E eu percebi que eu não sabia nada da vida. E esse foi o meu renascimento. Eu não entendo nada da vida, não sei nada mesmo da vida. Eu não sabia não sabia andar 20 metros naquela selva. Eu não sabia onde eu podia pôr a mão, onde eu podia pôr o pé, eu não sabia onde eu podia entrar nas águas daquele rio maravilhoso. Eu não sabia onde tinha os perigos, eu não sabia falar a língua dele, eu não sabia nada. Então, eu tive um renascimento do meu humano. Esse foi um renascimento fortíssimo. E quando eu voltei, logo depois, eu me divorciei do meu primeiro marido, que é um amor na minha vida. Eu só não podia viver com ele porque nós éramos muito diferentes no jeito que a gente queria viver. Mas ele é um amor na minha vida. E eu me separei dele e foi de uma dor infinita. E renasci no amor pelo Elver. Me apaixonei loucamente pelo Elver e renasci.
Então, esse foi um renascimento pleno, porque aí eu recebi 2 crianças, então eram 4 crianças na casa, 2 enteados e 2 filhos, tudo mais ou menos da mesma idade. Como é que você constrói esse amor? Porque para mim era diferente o amor de mãe e o amor de madrasta. Eu tinha que viver muitos aprendizados com aquelas criaturas que sofriam, né? Exatamente pelo amor que existia entre eu e o pai. Então, era o amor e o sofrimento. Eu renasci também. Acho que foram 2 renascimentos. E depois eu sinto que eu renasci depois do luto da minha mãe. De novo, eu morri e renasci. Eu acho que esses foram os mais intensos mesmo. Obrigada, querida. E eu estava pensando, não sei se eu posso contar mais um pouquinho, eu estava pensando que eu não falei coisas que são tão importantes na minha vida, mas é bem o que eu estava falando, não é uma carreira, é uma vida, né? Como foi importante para mim conhecer o Moni, né? O Moni é o outro que... Ah, Denise, acho que eu renasci com ele também. Porque o encontro com o Moni, quando eu fiz o que ele chama de supervisões, né? Eu fiz umas 5 supervisões com ele, assim, profundas, ele me deu a libertação como terapeuta. Acho que eu renasci. Eu tinha muitas divisões dentro de mim, o que eu podia, o que eu não podia. Olha, meu marido diz que ninguém manda em mim, que se me convencerem, tudo bem, mas se não me convencerem, eu vou continuar fazendo a liberdade que eu achei que tinha que ter. Então, eu sempre fui muito livre como terapeuta, mas eu não podia contar a minha liberdade. E num grupo eu podia contar uma parte da minha liberdade, em outro grupo eu podia contar outra parte da minha liberdade. Com o Moni, naquele momento, eu me libertei totalmente, eu contei tudo. Tudo que eu fazia, as barbaridades que alguns achavam que eu fazia, contei tudo. Atendimentos em casa, trabalhos com argila, com pintura, com imagens, tudo. Trabalhar em volta do quarteirão, já que não era possível dentro da sala. E o Moni, ele recebeu todo aquele universo, ele dizia para mim, você é muito original. Você parece ai, esqueci o nome dela. Virginia Satir. A Virginia Satir inventou um monte de coisas. Você parece ela. E aí ele me autorizou a confiar que eu podia juntar tudo aquilo que eu era, abrir a minha mochila e poder ser. E acho que ali eu renasci também como terapeuta, porque a integridade que ele me autorizou a ter, eu pude viver. Sandra, Oi, querida. Sandra, Sabina, Olga, Fedulo, Mary, agora Colombo. É uma honra e muita emoção minha poder estar aqui nesse projeto abençoado, a convite do Marcos, e poder te entrevistar. Porque você é uma fonte de energia, de libertação, de criatividade, de emoção, de pensamento, raciocínio e acolhimento, emotividade, tudo isso dentro da sua malinha, de uma malinha só, que você distribui com todos os seus alunos, amigos e parentes, tanto é que até os índios reconheceram isso. Então, eu queria falar, não sei nem se a minha pergunta, diante de tantas perguntas tão sensíveis e inteligentes, mas é uma curiosidade que você, na sua vida pessoal, ensinou muitas outras mães, terapeutas ou não, porque quando não são terapeutas, eu falo para as pessoas que eu atendo, para as mães, o que eu aprendi com você.
Você disse que seu pai era ligado à concretude, italiano, e você, no seu livro, e ainda no Sagrado, diz que quando criança você não falava italiano e a sua mãe se negava a falar italiano. E aí, eu queria saber como, quando você diz que falava, que se interessava por perdas e lutos, como você lidou com a perda da filha Larissa, com que eu tive imenso amor e carinho de estudar com ela nos sistemas humanos. Quando ela foi para Roma, casou-se e você passou a estudar italiano. Como você lidou com essa perda e esse luto para poder suportar essa distância e essa nova vida da filha? Uau! Silvia Helena, que linda pergunta. Muito boa pergunta. Por quê? Eu acho que os lutos e as perdas são transgeracionais mesmo, né? Mesmo. Eu acho que eu fui depositária de lutos e perdas da minha avó, quando ela não queria casar, né, com esse marido italiano que os pais escolheram para ela não se transviar, né? Ela não queria se casar. Depois ela falava dele com muito amor, sabe? Mas a experiência dela, menina, mocinha, né? Ela não queria casar. Ela se negou a ir para a Itália, porque ela não queria ficar longe da mãe, porque essa mãe tinha fugido da Itália, da própria família, por causa daquela gravidez que ela teve com o meu bisavô, né? Que meu bisavô era o dono, era filho do dono das terras, eram pessoas muito importantes naquele lugar. E ela era a camponesa que trabalhava, a família trabalhava para aquele universo. Então, eram dois mundos que não podiam se conciliar. Você vê que a história de conciliar mundos é muito antiga, né? Não é só meu pai, minha mãe, é minha avó, né? Bisavó. E o que aconteceu? Eles fugiram porque a família da minha bisavó queria matar meu bisavô porque tinha engravidado a moça. E a família do meu bisavô, que era muito rica, deu um monte de dinheiro para eles virem para a América do Sul fazer a vida aqui, porque corria esse risco. Então, a família aceitou, deu dinheiro para o filho e eles vieram para a Argentina. Nunca mais voltaram para a Itália. Nunca mais. Da Argentina vieram para o Brasil. Quando a filha mais velha, irmã da minha avó, fugiu com um italiano muito mais velho. Fugiu, não é o máximo. Fugiu e voltou. E esse italiano era jogador de cartas, era um sedutor. Eu conheci ele. Era um sedutor, jogador de cartas. Ele fugiu com essa menina que tinha 14 anos. E quando ela voltou, 4 anos depois, com 3 crianças, sem nada, porque ele jogou tudo, ela tinha crescido tanto que tinha 2 palmos acima dele. Era uma menina, cresceu durante esse tempo. E a família, lógico que recebeu de novo, lógico. O que aconteceu? Para não acontecer a mesma coisa com a minha avó, eles arranjaram esse casamento com um italiano bem colocado, enfim, que veio fazer serviços e negócios no Brasil. Minha avó não queria. Minha avó não queria sair de perto da mãe. A mãe nunca voltaria para a Itália, porque tinha saído fugida. E assim minha avó casou com esse homem mais velho que ela e teve 2 filhos. E ela disse que não ia embora para a Itália antes de ter os filhos. Então, teve os 2 filhos aqui. E depois não tinha mais jeito. Ele tinha que voltar, porque os negócios dele eram na Itália. Então, se você visse a foto dessa viagem, as 2 crianças pequenininhas, a minha avó toda de preto, com um véu no rosto, ela estava de luto. É hoje que a gente sabe dessas coisas. Então foi, e ela chegava na Itália e ela passava mal, ela chorava o tempo inteiro, ela emagrecia.
o marido ficava desesperado com aquilo. Então, depois de 5, 6 anos, voltava. Aí chegava aqui, ela ficava ótima, mas ele tinha que voltar para lá. Voltavam para lá, ela emagrecia, chorava. Tá? Até que numa dessas situações vieram e ele morreu de AVC aqui e nunca mais ela voltou para a Itália. Então, veja como eu e Larissa somos depositários disso. Então, esse é um luto transgeracional. Quando eu sofri loucamente, porque minha filha amada estava indo morar na Itália, e eu sabia, né, era uma paixão que ela tinha pelo Luca, então que ela teria os filhos dela lá, e meu coração transgeracional se revolucionou inteiro. O que aconteceu dentro de mim? Dentro de mim, assim, ou eu elaboro esse luto, ou os meus netos vão ter que de novo vivê-lo, né? E eu fui estudar italiano e eu fui visitar minha filha e os netos cada 2 meses para eu criar vidas com pontes, né? A vida do Brasil, a vida da Itália. E não podemos esquecer que o meu segundo casamento, o primeiro com um alemão, né? O segundo casamento com um italiano nascido lá, que veio para cá junto com a mãe e o pai por causa da fome na Europa no pós-guerra. Então, essa é uma história de lutos e perdas que não sei se eu vou poder resolver e elaborar o suficiente para não passar para a próxima geração. Então, Silvia Helena, é isso. Eu estou em processo de elaboração. Essa pandemia me deu uma rasteira que eu caí de boca no chão. Há 10 meses quase que eu não os vejo. Isso, para mim, é uma eternidade. Então, eu estou em processo de elaboração. Eu ainda não elaborei esse luto transgeracional que vem da bisavó. Imagine quanta coisa aqui para se trabalhar, né? O eterno retorno, né? Espero que cada vez um pouco mais elaborado, né? Obrigada, Sandra. Muito me emocionou, porque você serviu de exemplo para mim, para muitas colegas nossos dos sistemas humanos, para eu poder trabalhar em terapia e orientar pacientes cujos filhos tinham ido para o exterior, com a sua forma e sua fala, sua elaboração em lidar com essa saída da Larissa para lá. Então, eu só posso agradecer a você o aprendizado que eu tive com você nesse caso. Obrigada. Obrigada, querida. Eu estou aprendendo, viu? Ainda não aprendi, mas estou aprendendo. Sandra, Oi, querida. Nós estamos chegando numa parte final. Sim. Não no fim, mas na parte final. Você gostaria de ouvir de nós alguma coisa que pudesse mostrar nossa gratidão e o nosso encontro com você, que eu acho que cada um fez, apesar de juntos, cada um fez um? Você acha que pode ser uma boa ideia? Muito boa ideia, muito. Então, eu quero mostrar para você a minha gratidão de você estar aqui nessa vida, não só nessa entrevista. E nesse mundo que eu desejo que ele seja cada vez melhor. E eu desejo que pessoas tão boas quanto você, quanto essa equipe aqui, cada vez mais continue fazendo essa coisa boa de ouvir e se encontrar e dar a mão para momentos muito duros, que eu acho que todos nós sabemos que vivemos, e alguns com você, outros com outros, mas por isso que nós formamos essa rede social fraterna tão maravilhosa, e não é à toa que nós fomos criando isso ao longo dos anos, e ao longo da nossa experiência de como isso funciona e como isso é maravilhoso. Então eu queria te trazer essa gratidão, porque você fez parte, boa parte dessa construção,
e nós todos também fazemos, porque senão não dava certo, né? Se alguém não concordasse, não pegava na mão, né? Então, acho que é muito legal isso. Dizer que eu me emociono é bobagem, porque eu me emociono sim, né? Eu acho que você é aquela que tira fotos de porteiras, porque você vê as porteiras de algum modo dentro da gente, e as porteiras e portais se abrem, e a gente encontra mundos inteiros dentro da gente que a gente jamais devia ter abandonado, mas por alguma estranha razão abandonou. Então eu só tenho gratidão assim pelos encontros, pelas formas de que você está trazendo, pela garra que você pegou a ideia do livro, e como foi importante você ter apoiado e estar junto, porque eu acredito que os vínculos se mantêm por longe, igual a internet, mas eu não acredito que seja igual assim quando a gente está pertinho, né? Olhando no olho, pegando no braço, comendo junto, passando dias trabalhando, estudando, falando da vida, né? Falando do que importa, o que não importa. E eu posso dizer o quanto você sabe fazer isso e o quanto você ensina a fazer isso, e a gente vai fazendo isso de um jeito, quando a gente vê, a gente fala, uau, isso sim é formação, isso sim é fraternidade, isso sim é pertencimento e individuação, né? Então é gratidão a minha palavra, pertencimento e individuação. Eu quero muito continuar muito tempo com você, de todas as formas que a gente puder. Eu também. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Eu gostaria muito de agradecer por tudo, pelo meu acolhimento pelo acolhimento que você deu a mim, por ser minha madrinha nos sistemas humanos, por me ensinar muita coisa, por me ensinar, para me levar no meu autoconhecimento, para buscar o meu sagrado, para ser uma pessoa diferente para melhor, com esse pensamento novo paradigmático e buscar a minha essência também. E principalmente por uma sessão de terapia que eu e meus filhos tivemos com você, que até hoje, qualquer coisa que eu faça, que você tenha dito o contrário, eles falam, olha o que a Sandra Feduro Colombo falou. Então, você ficou impregnada no meu ser e dos meus filhos também. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, viu? E é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Ô, Sandra, eu queria te contar que na relação com você, eu queria te agradecer assim, não é nem agradecer, sabe? Eu não sei que nome dá para isso. Porque eu me sinto como aquele montinho de argila, sabe? Que você ajuda a moldar com as suas perguntas, com o seu olhar, com a maneira como você toca, humanizando, como você ajuda a gente a também entrar em contato com os aspectos que não foram humanizados ou que foram desumanizados. E vai nos ajudando também, nessa experiência de sermos moldados, aprendemos um pouco sobre esse toque sagrado, né? Então, eu acho que, às vezes, na presença, e às vezes não exatamente tão próximo, mas você tem sido uma pessoa, assim, muito importante na minha vida, principalmente na minha vida como mulher, mãe e como terapeuta.
Que assim é como se eu tivesse chegado com um barro muito durinho, muito sequinho. Foram necessárias muitas lágrimas. A gente compartilhou muitas lágrimas, não foi? Para que esse barro fosse aos poucos amolecendo, para que ele pudesse ir se transformando. Havia uma resistência, havia uma dureza, tudo isso foi se transformando. E o seu jeito e o seu carinho foram fundamentais nessa mudança. Eu te agradeço profundamente. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Sandra, eu estou te conhecendo agora. Eu conheci um pouquinho pelo seu capítulo e primeiro eu estou muito feliz de poder estar aqui porque foi um convite especial que o Marcos me fez e me possibilitou esse intercâmbio que é muito rico. Então, primeiro é uma gratidão por poder participar desse momento. E eu estava ouvindo você falar e eu ouvindo a sua risada, em meio às suas lágrimas e à sua emoção, e eu fiquei pensando, puxa, como que a gente é tão humano, né, para usar a sua palavra, que a gente chora e a gente dá risada e a gente fala da nossa sombra e a gente brinca, né? E a gente está se transformando, né? Então eu quero te agradecer por ter me mostrado isso agora, essa possibilidade dessa experiência. Muito obrigada. Obrigada, querida. Eu pergunto ainda para a Sandra, você já terminou ou ainda está buscando o sagrado? Eu acho que eu nunca vou achar na completude, né? Eu estou sempre procurando um pouco mais. Sim, estou em busca. Estou em busca. Eu tô em busca ainda, sim. Silvelene, em alguns momentos parece que eu me aquieto, em outros momentos parece que nunca estive tão longe, em outros momentos eu acho, puxa, estou pertinho, eu estou em busca. Eu acho que é um caminho de busca, né? E eu, na segunda-feira, agora, eu acordo muito cedinho para caminhar, muito cedinho que eu caminho na represa. Eu acordo 5 horas para poder dar tempo para começar a trabalhar. E eu acordei, não sei se eu tinha sonhado, eu acordei. Eram 5h07 que eu olhei no relógio. E eu falei, nossa, daqui a 16 anos eu tenho 90 anos. Na hora, me veio o primeiro pensamento na hora que eu acordei. Eu devo ter sonhado com alguma coisa. Na hora que eu tive essa percepção, eu senti que eu tinha tão pouco tempo, eu pulei da cama rápido. Falei, muito pouco tempo para achar o sagrado, né, Silvelena? Eu tenho que sair correndo. E eu acordei assim, dizendo, meu Deus, quanto tempo eu já vivi e me falta pouco tempo. E foi muito importante para mim esse sentimento. Enfim, eu acho que eu ficaria até às 10 da noite conversando, né? Eu quero dizer para vocês, primeiro, que poder visitar a história e a gente lembrar que a memória, quando traz a lembrança, ela reconstrói e transforma. Então, eu quero agradecer, Marcos, porque eu retomei a lembrança e eu reconstruí a minha memória. Muito obrigada. As perguntas de vocês foram de uma beleza que olha, impressionante, porque eu, na verdade, muita coisa eu não queria falar, porque como eu sei que eu ia me emocionar e eu ando muito sensível, eu disse, melhor não tocar nisso.
melhor, quem é que vai querer ouvir toda essa emoção? Pelo amor de Deus, Sandra, e vocês não me permitiram, vocês me trouxeram naquilo que eu acredito que é a integridade do que se vive e o que você está fazendo naquele momento, né? Como a gente só tem esse momento, eu pensei, que delícia passar este sábado das 2h30 às 5, que nunca mais vai voltar, com vocês. Então, eu quero agradecer esse tempo da minha vida que nunca mais vai voltar e que eu passei com vocês e me senti tão livre, tão fértil com vocês. Eu quero agradecer muito. E eu queria falar uma palavrinha. Posso? Uma palavrinha a mais? Eu penso que eu tenho um filho na minha vida tão querido, que é os sistemas humanos, e que eu não cheguei a falar. O ano 2000, Denise, acho que foi também um renascimento, entendeu? Agora que eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, naquele ano 2000, quando eu renasço novamente para o Instituto, criando, junto com a Janice, passeando na praia, eu falei, Janice, quero criar um instituto e eu estou vendo como é que ele é, um vórtice azul saindo do mar, né? E ela falou, sim, topo. E assim nasceu dentro de mim esse desejo desse filho que é tão amado, que é o nosso, né? Ele é filho de todos nós. Na hora eu imaginei ele, mas vocês criaram ele junto comigo. Então, eu quero lembrar disso. O ano 2000 foi de outro renascimento com vocês nos sistemas humanos. Eu quero agradecer tudo isso. Eu também. E feliz 20 anos de sistemas humanos. O nosso filho está ficando quase maior de 21 já, né? Que beleza! Acho que encerramos, não? Encerramos. Em alto estilo. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um beijinho.